Pessoal, vamos lá, já são 8 horas e 54 minutos nesse dia nublado. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas, né? Bom dia aí, Rafael, chegando agora, bom dia aos demais. Galerinha, vamos dar continuidade aí na nossa revisão de exercícios, E aí, na aula de ontem, nós paramos aí resolvendo uma questão de número 3, que não deu tempo de resolver, certo? Então, vamos aí dar continuidade aí nessa parte do conteúdo. Deixa eu só ativar o chat aqui, caso tenha alguma pergunta. Beleza? Pronto. Então, olha só, né? Vou ler novamente a questão e voltar a explicar novamente como é que a gente resolveu essa questão aí de número 3, né? Então, olha só, essa questão de número 3, né, ele diz o seguinte, ó, as tabelas a seguir mostram o tempo de escolaridade de candidatos a uma vaga de vendedor de uma empresa nos anos de 2013 e 2014. E aí o título das duas tabelas são, né, tempo de escolaridade dos candidatos em 2013, da outra tabela, tempo de escolaridade, né, dos candidatos em 2014. Na primeira coluna, nós temos o seguinte, ó, a quantidade de anos que cada indivíduo estudou. Então, eu tenho aqui, ó, quem estudou 4 anos foram 8 indivíduos. Quem estudou 8 anos foi 4 candidatos, né? Quem estudou 11 anos, 5 candidatos. Quem estudou 15 anos, 3 candidatos. Já em 2014, né, o número de candidatos aí aumentaram. Por exemplo, né, quem estudou 4 anos foram 10 candidatos. Quem estudou 8 anos foram 5 candidatos. Quem estudou 11 anos, 10 candidatos. Quem estudou 15 anos foram 12 candidatos, né? Então, a primeira pergunta que ele faz é a seguinte, né? Em 2013, qual foi o valor modal do tempo de escolaridade dos candidatos à vaga de vendedor nessa empresa? Qual foi esse valor em 2014? Então, olha só, o valor modal, ele está perguntando qual é a moda da primeira tabela e a moda da segunda tabela. Como eu havia dito ontem, né, moda é aquilo que se repete, né? Ah, tá na moda usar moletom, tá na moda usar short jeans, tá na moda usar uma calça jeans com o seguinte estilo, e por aí vai aquilo que mais se repete. Por exemplo, né, onde que mais se repete aqui? Então, onde que mais se repete aqui dentro dos números de candidatos, né, é onde que tem a maior quantidade de repetição do tempo de escolaridade. Por exemplo, o candidato aqui, ó, né, eu tenho 8 candidatos que estudou, no caso, 4 anos. Então, aqui seria o meu valor modal. Por quê? Porque eu tenho uma maior quantidade de candidatos que se repete, que estudaram 4 anos. Por isso que eu vou dizer que a minha moda de 2013, foi 4 anos. Eu posso dizer o seguinte, a mesma analogia eu posso fazer para 2014. Onde que eu tenho uma maior quantidade de candidatos? Eu tenho uma maior quantidade de candidatos aqui, no caso, em 12 candidatos. Então, a minha moda, né, do tempo de escolaridade vai ser, no caso aqui, 15 anos. Então, isso daqui seria a minha resposta do meu item A. Beleza? O meu item B, ele diz o seguinte, ó, considere M1 a média em anos do tempo de escolaridade entre os candidatos de 2013 e M2 a média em anos do tempo de escolaridade entre os candidatos de 2014. E aí ele pede para calcular, né, a média do tempo de escolaridade. Agora, pessoal, né, eu tenho que calcular a média do tempo de escolaridade. O que eu não devo esquecer é que 4 anos é apenas um candidato, mas eu tenho 8 candidatos, então eu teria que fazer essa multiplicação de 4 vezes 8, 8 vezes 4, 11 vezes 5, 15 vezes 3. Então, para calcular a média dessa tabela, eu tenho que levar em conta a quantidade de candidatos. Então, a letra B, eu vou resolver ela da seguinte maneira. Eu acho que aqui vai dar no espaço. Vou resolver aqui, qualquer coisa eu apago. Então, a letra B, a minha média M1
é o tempo, né, a média, né, de tempo de escolaridade de 2013. Então, eu teria que multiplicar, ó, 4 que multiplica 8 candidatos, né, mais 8 que multiplica 4 candidatos, mais, no caso aqui, ó, 11 que multiplica 5 candidatos, mais, no caso, 15 que multiplica 3 candidatos. E aí eu tenho que dividir pela quantidade de candidatos que tem. Né? Qual é a quantidade de candidatos que tem? Aí eu somo, ó, 8 mais 4 mais 5 mais 3, né? 8 mais 4, 12, com mais 8 aqui, vai ser igual a 20, certo? Calculando a média. Então, vai ser aqui, ó, M1 vai ser aqui, ó, 4 vezes 8, 32, certo? 32, mais 8 vezes 4, 32 novamente, 11 vezes 5, 55, mais 15 vezes 3, 45. Tudo isso daqui dividido por 20, beleza? Agora eu somo, ó, 32 mais 32, 64, 64 mais 55, 119, né? Mais 45, 164. Então, vai ser 164 dividido por 20. E aí eu vou descer mais um pouquinho, que eu preciso de espaço. Então, a minha média M1, que eu vou colocar aqui, ó, a resposta aqui, ó, vai ser 164 dividido por 20, que vai dar aí uma média de 8,2 anos. O que significa isso daqui, ó? 8,2 anos. Significa o seguinte, ó, que a média de escolaridade dos candidatos para essa empresa em 2013, eles têm uma média de estudo, de maneira geral, todos os candidatos, eles têm uma média de escolarização de 8,2 anos. A mesma coisa eu vou fazer agora, né, para, no caso, 2014, que vai ser a minha M2, a minha média 2. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou apagar essa parte, deixa eu pegar a minha borracha aqui, deixa eu apagar essa partezinha aqui, e vou fazer o mesmo procedimento agora, né, para a minha média M2. Então, eu vou escrever aqui, ó, média M2. Então, vamos multiplicar 4 vezes 10, vou colocar aqui, ó, 4 vezes 10, mais 8 vezes 5, mais 8 vezes 5, mais 11 vezes 10, 11 vezes 10, mais 15 vezes 12, mais 15 vezes 12. Tudo isso dividido pela quantidade de candidatos, né? Eu tenho quantos candidatos aqui, ó? Ó, 10 mais 10, 20, com mais 5, 25, com mais 12, 37, né? Então, eu tenho 37 candidatos. Agora, eu começo a somar esses resultados, ó. 4 vezes 10 dá igual a 40, mais 8 vezes 5 também é igual a 40, mais 11 vezes 10 é igual a 110, mais 15 vezes 12, 15 vezes 12, 180. 180, tudo isso eu vou dividir por 37. Agora, veja bem, ó, 40 mais 40, 80. 80 mais 110, 200. 200 mais 100, 300. 300 mais 80, 380. 380 dividido por 37. Então, se eu pegar 380 e dividir por 37, eu vou ter aí, no caso, aí, uma média de 10. Eu acho que eu fiz alguma soma errada, porque o resultado aqui está dando diferente. Vou fazer aqui de novo, aqui, ó, né? Vai ser, deixa eu ver aqui, 4 vezes 10, 40, 8 vezes 5, 40, tá certo. 11 vezes 10 é 110 mesmo. 15 vezes 12, 15 vezes 12 vai dar igual a 180, tá certo. Agora eu vou somar ali, né? 80 mais 110 vai dar igual a 190, mais 180, mais 180. Opa, fiz errado aqui. 80 mais 110,
mais 180, 370, achei meu erro, eu aumentei um aqui, ó. Então, aqui, ó, vai ser 370, pessoal. Foi mal aí pelo erro. 370. Aí, 370 dividido por 37 vai ser igual a 10, a resposta, beleza? Então, a minha média M2 vai ser igual a 10 anos. Então, olha só, né? A minha média de escolaridade dos 37 funcionários, né, dos 37 candidatos à vaga de emprego, eles têm uma média de 10 anos de escolarização, de 10 anos de estudo, como se eles ficassem 10 anos em um estabelecimento de educação. E aí falta o terceiro. O terceiro ele pede para fazer aqui, ó, a razão, que é a média M1 dividido aqui pela média M2. Ele pede para fazer isso daí. Então, quando eu calculo essa média M1 dividido pela média M2, eu vou ter aqui, ó, 8,2 dividido por 10. O que significa, no caso, essa razão aqui, ó? 8,2 dividido por 10, né, vai dar 0,82, né, 0,82. Então, eu estou fazendo uma comparação, né, da média de escolarização dos candidatos de 2013 com os candidatos de 2014. E aí eu consigo observar que os candidatos de 2014, eles têm, no caso, 0,82, né, anos de escolarização a mais que os candidatos em 2014. A gente também poderia expressar isso daqui na forma de porcentagem, né? Se eu multiplicasse por 100, eu ia ficar com 82%, né? Que seria também uma média. Tranquilo? Agora só falta, no caso aí, a letra C. A letra C, eu vou precisar de um pouquinho mais de espaço, então eu vou apagar essa partezinha que está localizada aqui. Então, essa partezinha aqui vai ser o seguinte, ele fala aqui, ó, determine a mediana do tempo de escolaridade dos candidatos à vaga de vendedor nessa empresa em 2013. Faça o mesmo considerando o ano de 2014. Então, ele quer calcular a mediana. A mediana, eu tenho que organizar todos os dados em ordem crescente ou então em ordem decrescente. Por exemplo, para fazer a mediana, eu tenho que colocar aí, ó, 8 candidatos que estudaram 4 anos. Então, eu vou colocar aqui, ó, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu tenho 8 candidatos que estudaram 4 anos. Agora, eu tenho 4 candidatos que estudaram 8 anos. Então, eu vou repetir aqui, ó, 8, 8, 8 e 8. Coloquei aqui. Agora, eu tenho aqui, ó, 5 candidatos que estudaram 11 anos. Então, eu vou desenhar o 11, né, 5 vezes. 1, 11, 2, 11, 3, 11, 4, 11, 5, 11. Beleza? Agora, eu vou desenhar aqui, ó, escrever que 3 candidatos que estudaram 15 anos. Então, vai ser aqui, ó, 15, 15 e 15. Agora, eu tenho que escolher o número que está no meio. Se for ímpar, eu consigo dividir a mesma quantidade para a direita e a mesma quantidade para a esquerda. Se for par, eu tenho que escolher os 2 que estão na região central. Então, eu vou contar quantos que tem aqui, né? No caso, tem 1, 2, 3, 4, tem 20 candidatos. Então, eu tenho que ter, no caso aqui, ó, deixa eu contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu vou escolher esses 2 aqui, ó. Então, escolhendo esses 2, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 para esse lado, e tem que ter 8 para esse outro lado aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, não pode ser esse daqui, né? Então, eu vou apagar esse daqui, ó, certo? E vou escolher agora esses 2 aqui, ó. Agora tem que ter, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Só está dando errado, né? Agora vamos tentar aqui mais uma tentativa. Vai ser esses 2 8 aqui, ó. Esses 2 8 para dividir no meio aqui, ó.
Agora eu dividi certo, vou escolher esses dois aqui, vamos ver. Tem que ter a mesma quantidade do lado direito e a mesma quantidade do lado esquerdo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Agora está certo. Tem 9 para o lado direito, 9 para o lado esquerdo. Agora eu faço, ó, 8 mais 8 é igual a 16, e eu divido por 2, que vai dar igual a 8 anos. Então, a mediana é igual a 8, beleza? Quando o número for par, igual aqui, ó, no caso aqui o número é par, né? Então, ficou 9 para um lado e 9 para o outro. Quando o número for par, eu vou somar os dois que estão na região central e dividir por 2. Então, eu somei os dois, 8 mais 8, 16. 16 dividido para 2 é igual a 8. Então, a minha mediana, no caso aqui, ó, a minha mediana para 2013 vai ser igual a 8 anos de estudo. Agora, eu tenho que fazer a mediana para 2014, né? Para 2014, que vai ser bem trabalhosa aí, né? Vou precisar de um espaço bem grande. Então, deixa eu apagar essa parte aqui. Opa, apaguei demais. Deixa eu apagar essa parte aqui. Certo? Vou apagar essa parte. Beleza? Agora eu vou fazer o mesmo procedimento. Ó. Agora eu tenho 10 candidatos com 4 anos. Então, vou escrever aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho 5 candidatos com 8 anos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É só 5, né? 1, 2, 3, 4, 5. Agora eu tenho 10 candidatos com 11 anos de escolaridade, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E ficou super confuso aí, mas dá certo. Cada 2 pauzinhos aí é um número. É um 11. Né? Agora eu tenho 12 candidatos com 15 anos, né? É um exercício aqui bem trabalhoso, né? 12 candidatos com 15 anos. Então, eu vou escrever 15 anos, né? 12 vezes. Então, vamos lá. Ó. 15, 15, 15, 15. E aí, eu vou escolher 12 vezes. Mas, veja bem, não vou fazer isso daqui 12 vezes. Agora, veja bem aqui, ó. Eu somando todos esses candidatos aqui, ó. Eu somando todos esses candidatos, a gente viu que dava 37. Né, a gente viu que dava 37. Então, né, tem que ficar, no caso aí, né, 37, tem que ficar 18 candidatos para um lado e 18 candidatos para outro lado, porque 18 mais 18 vai dar igual a 36. E 1 vai ser o que vai estar dividindo, né, do lado. Então, eu posso contar até 18, vou contar 18 números aqui, e o 19 vai ser a minha mediana. Então, eu conto, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Então, a minha mediana vai ser esse número 11. Então, eu vou ter aqui, ó, 18 números para esse lado, 18 números para o outro lado. No item anterior, eu tinha 20 candidatos, era um número par. Então, eu tinha que somar os dois que dividia e depois dividia por 2. Nesse caso, como tem 37 candidatos, eu consigo fazer uma divisão exata, né? Vai ficar 18 para um lado e 18 para o outro lado. Tranquilo? Então, a resposta aqui da minha letra C, né, o ano de 2014, a mediana é igual a 11 anos. Tranquilo? Dá para fazer mais uma questão, né? Temos mais 6 minutos aí, certo? Resolver uma questão de número 5 do Exame Nacional do Ensino Médio, do Enem, do MEC. Em uma seletiva para a final dos 100 metros livres de natação, no Olimpíadas, os atletas e suas respectivas raias obtiveram os seguintes tempos. Então, nós temos 8 atletas fazendo uma competição de natação, certo? E eles tiveram esses seguintes tempos. O candidato número 1 terminou a prova em 20,9, 20,9 segundos, 20,9 segundos, e aí por diante.
E aí ele pergunta a mediana dos tempos apresentados no quadro E. Qual é a mediana? Para eu poder descobrir qual é a mediana, eu tenho que organizar esses resultados aqui em ordem crescente ou então em ordem decrescente. Eu vou escolher pela ordem crescente, do menor para o maior. Então, por exemplo, qual é o menor número que eu tenho aqui? Ó? O menor número que eu tenho vai ser, no caso aqui, 2,50. Então, eu vou riscar 20,50, né? Então, eu vou riscar porque eu vou anotar. Ó. Então, vai ser 20,50. O segundo maior é esse daqui, ó, é o quinto atleta, 20,60. Vou riscar aqui também, ó, vou colocar aqui, ó, 20,60. Esse sexto candidato também tem 20,60, então eu vou anotar ele aqui, ó, 20,60. Vou anotar o próximo candidato. Então, o próximo candidato que teve o maior tempo foi o quarto aqui, né? 20,80. Então, eu vou riscar e colocar aqui, ó, 20,80, certo? 20,80. Agora, os outros tempos aqui maiores são aqui, ó, o primeiro candidato, 20,90, o segundo candidato também, 20,90, o sétimo candidato também, 20,90, e no caso aqui, ó, o último candidato, 20,96. Coloquei os resultados em ordem crescente. Como são pares, né, eu tenho aqui, ó, 8 candidatos, 8 tempos, eu não consigo escolher um número que divide, né, uma quantidade igual para o lado esquerdo e uma quantidade igual para o lado direito. Então, eu tenho que escolher, no caso, 2 números centrais. Eu vou escolher esses 2 aqui, ó, que são os números centrais. Agora, eu tenho 1, 2, 3 candidatos aqui, 1, 2, 3 candidatos do outro lado. Agora, eu faço a mediana. A mediana vai ser 20,80 mais 20,90 dividido por 2. Então, toda vez que, né, eu tenho um número par, eu somo os 2 que estão na região central, certo? E depois divido por 2, certo? Somando isso daí vai dar 41,7. Aqui vai dar 41,7 dividido por 2. Isso daí dividido por 2, que dá 20,85. Então, a minha resposta não será essa, nem essa, nem essa, será a letra D. Beleza? A letra D. Galerinha, não vou me estender mais do que isso, apesar de ter separado mais alguns exercícios aqui para vocês. A gente continua a resolver esses exercícios aqui que eu separei para a gente para essa aula de hoje, certo? Amanhã, quinta-feira, não temos aulas, né? A gente termina de resolver esses exercícios aqui que dia? Deixa eu ver aqui, na sexta-feira, beleza? Então, eu vou interromper aqui a gravação da aula, deixa eu interromper aqui